Eu queria começar fazendo aqui uma pergunta para o nosso ouvinte. Em que momento será que a gente deu um passo para trás? Viu, Pedro Campos? Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto, com a gente direto de Brasília. Bom dia. Em que momento será que a gente deu um passo para trás em relação à nossa capacidade de tomar decisões? Isso aqui eu estou dizendo, quando eu falo nossa, eu estou me referindo à sociedade, ao país, né? Em que momento que tudo começou a parar no Supremo Tribunal Federal? Como se o Supremo fosse ali uma casa com pessoas dotadas de uma sabedoria acima de todos nós aqui que estamos abaixo do que é Supremo e pessoas que podem deliberar sobre absolutamente tudo. Tudo sobre retomada de uma obra, sobre constitucionalidade do aborto, sobre questão de vacina, sobre decisões que seriam tomadas pelo Congresso Nacional. Em que momento o pêndulo do nosso sistema ali, que tem 3 poderes que deveriam ficar em equilíbrio, começou a pender do presidente da República em direção ao outro lado da Praça dos Três Poderes, em direção ao Supremo Tribunal Federal? Eu estou fazendo essa pergunta porque, mais uma vez, é possível que caiba ao Supremo, e o Supremo é formado por ministros, 11, quase todos os nossos ouvintes sabem nomes dos ministros, pelo protagonismo que o Supremo tem tido nos últimos tempos, então serão essas pessoas que irão decidir sobre a questão do momento, que é a questão da vacina. Deve ser obrigatória? Não deve? Como vai ser feita? Como não vai? É bom a gente já se preparar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falou a respeito disso e ele sabe que a bola está pingando em direção ao Supremo Tribunal Federal. O que disse o ministro Luiz Fux a respeito disso? Podem escrever, haverá uma judicialização que eu acho que é necessária sobre essa questão da vacinação. Não só a liberdade individual, como também, digamos assim, os pré-requisitos para se adotar uma vacina. Não estou adiantando ponto de vista nenhum. Estou apenas dizendo que essa judicialização será importante. E aí, como tudo é judicializado no nosso país, algumas consequências vem desse fato. Uma delas é: o Poder Executivo hoje tem muito menos capacidade administrativa do que tinha há alguns anos, há algumas décadas. Hoje, as decisões do Executivo são basicamente analisadas pós-decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Algumas vigoram, outras não. A mesma coisa diz respeito ao Congresso Nacional. Tem muita lei que é votada, tem algumas que são mal redigidas, como aquele artigo que acabou, não vou voltar à história, mas permitindo a libertação do André do Rep. Tinha coisa mal escrita ali. Às vezes, os poderes dão margem a isso, mas o nosso sistema tudo tem canalizado para o Supremo Tribunal Federal. Então, o processo fica mais lento, o processo fica com idas e vindas. Dentro do próprio Supremo, muitas vezes não há também unanimidade, então uma decisão de um ministro é depois derrubada pelo plenário, da turma pelo plenário, e assim vamos, e a gente vai aumentando o nosso imbróglio. Por que a gente não consegue fazer as coisas mais simples aqui no nosso país? Porque tudo tem que ser jogado para frente, tudo tem que ser problematizado e tudo tem que ser definido pelo Supremo Tribunal Federal, que parece criou-se aqui a mítica no nosso sistema de que sabe tudo e tem um conhecimento ali superior, quase divino, para decidir a respeito das coisas do nosso dia a dia. Cláudio Humberto, Pedro Campos, bom dia. Bom dia. Você tem toda a razão, né? Agora, o que a gente percebe é que o Supremo Tribunal Federal adora essa situação, né? O Supremo Tribunal Federal às vezes se queixa pelo excesso de demandas, né? São 11 mil processos para cada ministro. Certa vez entrevistamos aqui o então presidente do Supremo, o Dias Toffoli. Eu fiz essa pergunta: por que é que o Supremo tem que meter o bedelho em tudo? Não, porque o demandado, uma vez provocado, o Supremo tem que se pronunciar, né? E a gente assiste o novo presidente do Supremo dizendo assim: judicializem, pelo amor de Deus, porque nós queremos decidir sobre isso, né? Nós queremos tratar desse assunto. É o próprio presidente do Supremo demonstrando, eles mal se aguentam, né? Todo tema minimamente relevante, ainda mais em se tratando de uma vacina contra a Covid-19, né, que é o assunto principal, a maior expectativa da população, eles querem também deixar lá a sua marca. Na semana passada a gente assistiu o ministro Benjamin Zimmer, do Tribunal de Contas da União, determinando medidas ao Ministério da Saúde com relação à segunda onda, terceira onda, não sei o quê,
Entendeu? Assim, e são pessoas que não têm, embora sejam pessoas sérias, ou acho até que bem intencionadas, mas não passam de palpiteiros, incluindo os ministros do Supremo. Quem tem que tomar decisões sobre isso são as autoridades sanitárias, né? São os médicos, o time de médicos, né, especialistas que tem no Ministério da Saúde em cada uma das secretarias estaduais e municipais de saúde. Quem tem que tomar decisões sobre estratégia de vacinação é o Ministério da Saúde, está na lei. E o Supremo vai mudar a lei, né? Porque eles não gostam do atual presidente, aí vão mudar a lei. É uma situação difícil essa, né? Quando eles dizem que nós somos uma vez demandados, uma vez provocados, nós temos que nos pronunciar. Eu estava até conversando com o Agostinho no sábado e estava me dando conta, olha, daqui a pouco não vai faltar algum maluco que vai recorrer ao Supremo para solicitar uma liminar suspendendo a validade, por exemplo, da lei de mercado, né? Ou da lei da gravidade. E o Supremo vai conceder, vai examinar esse assunto porque foi demandado? Né? Quer dizer, as questões que chegam ao Supremo Tribunal Federal devem ser atendidas, mas o Supremo pretender agora dar espaço e dar consequência a qualquer iniciativa que altere ou que queira determinar política epidemiológica de combate pelo amor de Deus, eu acho isso o fim da picada. É verdade, viu, Cláudio Humberto? A judicialização, né, significa que algumas questões aí de larga repercussão política, né, estão de alguma forma contaminando, né, os efeitos sociais e acabam sendo decididas não só pelo Supremo. Aqui a gente fala do Supremo, mas tem que falar de toda a cadeia, porque aquilo que acontece na mais alta corte do judiciário, Thaís, é um reflexo do que a gente vive nos tribunais de primeira instância, porque nós temos ali demandas diárias, né, por judicialização nessa área da saúde. E já não está sendo diferente com essa vacina que ainda nem saiu, e já tem 3 ações, eu disse na sexta-feira aqui, 3 ações já tem no Supremo Tribunal Federal para tratar desse tema da vacina. Veja como o apreço pela judicialização está contaminando a sociedade. Só para traçar um paralelo aqui, aquela nota de R$200 já tem ação questionando a nota de R$200 do Supremo Tribunal Federal, né? Então, não é cabível isso, e o Supremo é que tem que dar um freio. E aí, quando o Cláudio pergunta, o Supremo precisa julgar quando é demandado? Não precisa, pode afastar de plano. Fala, olha, isso aqui não é motivo para ser discutido, não há ligação direta com algum tipo de questionamento, porque eles acham, né, qualquer artigo na Constituição para levar ao Supremo. Cabe ao Supremo separar o joio do trigo, falar, não, isso aqui é uma demanda importante para ser resolvida, né, a respeito da interpretação da Constituição, que é a função primordial da Suprema Corte Brasileira. A questão é que parece que tudo pode ser interpretado na Constituição brasileira, não é, Pedro? Tudo. Qualquer pelo em ovo, qualquer decisão, tudo tem um artigo, um inciso, um parágrafo, falando, não, mas com base nisso aqui eu peço que o Supremo analise, porque eu vejo que não há constitucionalidade. Então a gente tem o Supremo hoje, desde decidindo sobre vacina, até sobre habeas corpus, para qualquer tipo de crime. É que alguns, e aí o ministro Gilmar Mendes, quando falou aqui conosco na semana passada, tem toda a razão, é que aqueles mais famosos, entre aspas, porque a gente vive num país de criminosos famosos, os mais famosos ganham projeção. Mas o Supremo decide diariamente sobre habeas corpus para ladrão de galinha, literalmente. E aí até nesses momentos em que se fala, olha, tal ministro é mais garantista, porque ele manteve a prisão do cidadão que roubou 1 quilo de arroz, e o outro não. E aí a gente vai vendo que o Supremo delibera sobre tudo. Alguma coisa está errada. Até porque, se a gente pensar em legitimidade, não é, Pedro, não é, Cláudio? Quem é eleito é o presidente e quem é eleito é o Congresso. Ministros do Supremo são nomeados, claro, dentro das regras constitucionais, mas ninguém tem voto ali, né? Com certeza. E até, Thaís, essa procura, né, pelo judiciário a fim de viabilizar aí tutela na área da saúde, né, acaba acarretando um problema de ordem econômica para o cofre público. E o bom juiz, o juiz moderno que observa esse tipo de situação, sabe muito bem até onde pode ir, o limite da sua decisão. Porque não adianta nada um sujeito que achar que está sendo injustiçado pedir um remédio de R$1 milhão para ser pago pelo governo porque ele não tem dinheiro para esse tratamento e o juiz autorizar, se ele não tem ali
o poder, né, de discricionário de direcionar os recursos. Mandar o sujeito, o governador do estado, o prefeito, o presidente da república, pagar por esse tratamento, é claro que do sentimento humano, né, é algo muito válido, mas é preciso observar as outras pessoas que não serão assistidas por aquele recurso que estará sendo utilizado no fim dessa demanda. Então é muito importante, né, pontuar essas questões quando a gente fala de judicialização da saúde, e esse é o debate agora, né? Acho que você foi muito feliz com os termos que usou aí na abertura do Jornal Gente de hoje, porque é o assunto da semana. Essa questão, como disse o presidente do Supremo Tribunal Federal, será judicializada. E a gente precisa ficar atento aos limites que serão colocados para isso, para que não tenhamos aí, mais uma vez, uma extrapolação das funções da Suprema Corte num capítulo da nossa história, dos mais dramáticos, né, Cláudio? Não é, Pedro? E a gente vê também que o Supremo, com isso, acaba sendo colocado à disposição de jogadas, né? Jogadas políticas, inclusive empresariais. A gente sabe que há no Brasil um novo, como é que eu diria, um novo segmento, um novo negócio, né? Próspero negócio, que é o negócio de obrigar o governo a pagar por drogas, por remédios, medicamentos que ainda não foram aprovados pela Anvisa aqui no Brasil. O medicamento sai lá fora, caríssimo, e aí a Anvisa ainda não aprovou, enfim, ainda está naquele limbo. O que é que eles fazem? Eles criam associações de doentes, de pacientes de determinada doença. Os laboratórios fazem isso, né? Isso é uma história que eu até já publiquei e é uma coisa que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde têm conhecimento, né? E já denunciaram, mas não adianta. Eles vão lá, criam uma associação dos pacientes e tal, os mesmos advogados, e aí o negócio cai sempre para as mesmas pessoas decidirem, por serem preventos. E aí o que é que acontece? O governo é obrigado a pagar medicamentos caríssimos, importados. Essas associações conseguem, inclusive no Supremo Tribunal Federal, decisões no sentido de obrigar o Ministério da Saúde a comprar lotes e mais lotes de remédios milionários, né? Agora, tem os casos também específicos. Semana passada, o Supremo Tribunal Federal depositou na conta da família de uma garotinha de 1 ano e 2 meses aqui de Brasília, o dinheiro o complemento do dinheiro necessário para comprar o remédio mais caro do mundo. Custa 12 milhões de reais, um remédio, só um único remédio. E esse tipo de medicamento, né, não está disponível no mercado brasileiro. Aí eles vão lá e conseguem que nesse caso era um caso específico, único, tem um fator humano que aqui o Pedro se refere que a gente precisa levar em conta, mas a gente percebe o Supremo sendo usado para esse tipo de coisa. A gente assiste no campo político o Supremo sendo usado, uma aliança curiosíssima sobre a qual já tratamos aqui, com partidos políticos, né? Quem é que está judicializando meio que a pedido do Supremo? A gente ouviu aí o discurso do presidente do Supremo. Olha, acho que isso vai ser judicializado. E é bom que seja. Quer dizer, o próprio ministro do Supremo estimulando esse tipo de coisa, né? É o PDT. É um partido que não tem muitos, que tem pouquíssimos votos. E o Rede também, viu, Cláudio? O Rede é o campeão, os né? os dois já moveram essa ação. Quem é outro? PDT? Rede e PDT. São os campeões. O PDT é um partido minúsculo, o Rede é menor ainda, né? Tem um deputado ou dois. E aí tudo que eles não conseguem do ponto de vista do Congresso, porque não tem votos, eles vão lá no Supremo e conseguem, né? Tá difícil a coisa. E olha, num ato aqui quase de sincericídio, o presidente do Supremo, nesse mesmo evento, onde ele falou sobre a questão da judicialização da vacina, falou o seguinte aqui, aspas: o Supremo teve que decidir Código Florestal. Quem entende de Código Florestal no Supremo? Ninguém foi formado nisso. Idade escolar. Quem entende de pedagogia ali? Questões médicas. Foi o ministro Luiz Fux que falou isso aqui, não fui eu não. Mas, por falar em vacina, notícias a respeito da vacina... Também não entende de vacina, né? Não entenda não, viu, Cláudio? Notícias relevantes sobre vacina que surgem nesta segunda-feira. A primeira delas é a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca teria produzido boa resposta imunológica para idosos, informação que foi divulgada hoje pelo jornal Financial Times. Quando chega a vacina no Brasil? Qual delas? Chinesa, inglesa, russa, de onde vier?
Segundo o médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto, que foi presidente da Anvisa, um dos fundadores da Anvisa, inclusive entrevistado aqui na Band, no Canal Livre, em dezembro não vai dar. Ainda tem chão, tem processo de teste e de regularização, então para dezembro não haverá ainda vacina no Brasil, segundo o sanitarista Gonçalo Vecina Neto. Não tem como começar em dezembro. Vai começar com sorte em janeiro. Dada o ritmo de produção, dada a necessidade de terminar de analisar todos os resultados dos exames de fase 3, que a Anvisa tem que realizar. Então, não existe a menor possibilidade de ter tudo isso aprovado e garantido para que a vacina comece a ser aplicada em dezembro. Bom, quem também foi ouvido no programa, né, foi o infectologista Jamal Suleiman, que falou a respeito, né, da produção de vacinas aqui, com a participação, né, de nomes renomados no Brasil e entidades que estão aí à frente da produção de vacinas no mundo todo. O vírus não escolhe direita, esquerda, vermelho, azul. O vírus escolhe humanos. Não importa se você votou no A, B, C, você precisa ter a clareza de que este produto é para humanos. Qual é a função dele? Proteger humanos. Os da direita, os da esquerda, os do centro, os de cima, os de baixo. Então, tem que olhar sob essa perspectiva. Mais Anvisa, mais Instituto Butantan e menos política, né? Esse acho que é o resumo da ópera aí dos especialistas, né? Que a Anvisa é o órgão brasileiro que faz a regulamentação, né, de tudo que vem de fora, de tudo que é produzido aqui e pode ser disponibilizado para a população. Como a gente tem ressaltado aqui, um órgão técnico formado por profissionais gabaritados que tem a expertise, o protocolo mundial, seguido, né, há muitos anos, para a liberação desses medicamentos e também das vacinas. E o Instituto Butantan é uma entidade, né, que produz a maioria das vacinas que nós tomamos, que damos para os nossos filhos, que estão à disposição aí no mercado brasileiro. São entidades técnicas que não podem ser contaminadas nesse momento por outros interesses. Por isso é importante frisar, aqui tem uma legião de governadores aí num levante, com deputados, senadores, para tentar driblar, né, esse protocolo, tentar fazer com que uma outra vacina possa ser aplicada aqui sem autorização da Anvisa, né? Isso, claro, tem um componente político aí na discussão, mas é preciso botar um freio nesse tipo de situação, a não ser que haja alguma comprovação, algo de errado. Mas pelo que a gente tem hoje, é melhor confiar no protocolo que sempre tivemos, justamente para que a população tenha segurança, né, em relação à vacina que chegar ao Brasil. Nós temos segurança hoje porque sempre foi assim, sempre seguimos esse protocolo. Quebrar isso nesse momento de pandemia por outros interesses, para confrontos políticos, seria inaceitável.